Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 89 e 90, correspondente ao tema poluição do solo. Bom, nós vimos que poluição é tudo que é em excesso, né? Substâncias ou processos que é em excesso e que traz consequências graves aí aos seres vivos. Nós temos poluição da água, do ar, do solo, poluição visual, poluição sonora, entre outras. Nós estamos vendo, estudando as mais comuns e as consideradas um problema ambiental, um agravo ambiental, que é a poluição do ar, da água e do solo, tá? Então, o que é a poluição do solo? É a presença no solo de elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, como o lixo que a indústria também produz, e que afeta diretamente os seres vivos e interfere na cadeia alimentar, tá? Nós temos aí 3 origens desses poluentes do solo. Quais são as origens? A agrícola, a urbana e a mineradora, tá? Os poluentes de origem agrícola, eles são poluentes que se encaixam dentro dos produtos químicos agrotóxicos e fertilizantes que são utilizados aí para melhor plantio, e o que acontece? Esses agrotóxicos e fertilizantes, para facilitar aí a colheita, o processo de plantio, eles podem penetrar no solo e contaminar esse solo, Contaminando esse solo, ele contamina também o alimento, tá? Então, a gente tem aí esse tipo de agravante. Ou também, ainda dentro da origem agrícola, nós temos aí algumas técnicas rudimentares de produção. Então, ao invés deles utilizarem maquinários completos para realizar a aragem desse solo, para poder realizar um plantio adequado, o que eles fazem? Muitas vezes sem maquinário, em regiões mais carentes, os agricultores acabam utilizando de técnicas rudimentares, como, por exemplo, queima da vegetação antes do plantio. Então, ao invés de arar e de preparar aquele solo, eles queimam aquela vegetação nativa para poder realizar o plantio naquele lugar. E isso também acaba gerando aí uma combustão e contaminando também o solo, tá? Nós temos a segunda origem, que é a urbana. E a urbana, nós temos aí produtos da cidade, Como, por exemplo, lixo, Muito lixo, tanto lixo produzido pelo homem, como lixo também produzido pelas indústrias, E aí, o maior problema dessa origem urbana são os aterros, Muitos aterros não são sanitários. Então, esses lixos são expostos, Eles ficam a céu aberto. E aí, há animais, urubus, roedores e também produção de gás metano e chorume, que é um produto de degradação da matéria orgânica. E esse chorume, ele acaba penetrando no solo e nos lençóis freáticos e contamina aí todo o solo e até mesmo a água, porque a água brota do lençol freático, tá? Então, nós temos esses problemas aí relacionados à coleta de lixo ou descarte de lixo inadequado, tá? E a terceira origem, que é a mineradora, nós temos aí um problema relacionado aos minérios, Então, para se utilizar, para realizar essa mineração, para extrair determinados tipos de minério, como ouro, por exemplo, que é para separar o ouro do restante, eles utilizam alguns compostos químicos, como o mercúrio, por exemplo. E aí, o que acontece? Esse mercúrio, se cair no solo, ele acaba contaminando esse solo, E, consequentemente, também contaminando aí os seres vivos, Tanto animais, vegetais e o próprio homem,
né, ocasionando aí vários malefícios, tá? Bom, saber então a diferença entre lixo, rejeito e resíduo proporciona uma gestão bem eficiente de qualidade, porque na verdade a gente acha que é tudo uma coisa só, mas na verdade tem diferença, né? Então vamos lá, o que seria lixo? Lixo é tudo aquilo que não se quer mais e joga fora, tá? Então eu não quero mais determinada coisa, eu jogo fora, né? E isso inclui embalagens, objetos, inclui também, às vezes, restos de comida, né? Que significa, então, lixo orgânico, plástico, enfim. Tudo que eu não quero mais, eu jogo fora, é determinado lixo. E resíduo? Bom, resíduo é o que não serve para você, mas para os outros pode se tornar matéria-prima de um novo produto, né? Então, por exemplo, a gente fala muito de reciclagem, coleta seletiva. Então, por exemplo, o plástico, ele vai ser utilizado para fazer a embalagem plástica, ela vai ser utilizada para fazer novas embalagens. Então, aquela embalagem, ela já não serve mais para mim, porque eu tomei todo o suco da embalagem e não tem mais necessidade de eu ficar guardando. Mas ela vai servir para realizar outras embalagens. Então, aquela matéria-prima vai realizar um novo produto, uma nova embalagem. Então, isso é resíduo, tá? E rejeito? Rejeito é um tipo específico de resíduo, onde foram esgotadas todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem. Então, vamos supor que eu peguei essa embalagem do suco, lavei e transformei ela, não sei, num porta-lápis, tá? Reciclei, pintei bonitinha e aí usei ela para porta-lápis. E aí usei esse porta-lápis até que acabou rasgando, eu remendei, não serve mais. Essa embalagem já tá cortada, não dá para armazenar água, não dá mais para ela ser reaproveitada para outra embalagem. Então, isso é um resíduo. Quando não dá mais, eu reaproveitei tudo que eu tinha que aproveitar daquele resíduo, tá? Mas não dá para aproveitar mais, então isso é um rejeito. Esse material vai ser rejeitado, tá? E para onde destinar corretamente o lixo, o rejeito e o resíduo? Então, com toda a tecnologia atual disponível, é possível tratar os mais diversos tipos de resíduos das mais diversas formas, né? Então, a gente tem vários tipos aí de destinos, né? As formas de destinação adequadas que ocorrem no nosso país são: primeiro, compostagem. O que seria compostagem? É um tipo de destino que ocorre por meio de um processo controlado de decomposição microbiana, tá? Que vai transformar a matéria orgânica em adubo ou ração animal, certo? Então, é praticamente a decomposição por bactérias, né, gente? A compostagem é uma decomposição por bactérias. Então, eu vou ter aquela matéria orgânica, a compostagem dá para fazer só com matéria orgânica. Então, cascas de alimentos, né, por exemplo, de vegetais, de legumes, de frutas. Então, tudo isso dá para se fazer compostagem, porque vai entrar em decomposição orgânica e aí essas bactérias vão degradar essa matéria orgânica e ela vai servir como adubo, né, ou ração animal. Acho que vocês já devem até ter visto ou ouvido falar, coloca casca de batata aí na plantinha, né, serve de adubo, vamos reaproveitar. Então, isso é compostagem, tá? Com isso, a gente diminui o envio de resíduos para os aterros. Então, ao invés de eu mandar essa casca de batata, que eu descasquei a minha batata para poder fazer um purê, eu colocar no lixo e esse lixo ele for para o aterro, eu utilizo na própria terra aqui da minha hortinha e ela acaba adubando, né? Então, eu também reduzo a quantidade de lixo que vai para o aterro. Então, esse modo de compostagem ele é muito utilizado quando os resíduos são compostos por grande quantidade de matéria orgânica, tá? Como os restos alimentares. Temos também o processo 4R, que é reutilização, redução, recusa e reciclagem.
Então, eu vou verificar. Essa embalagem que eu já usei, ela dá para ser reutilizada? Então, vamos supor que é uma garrafa PET. Será que eu posso reutilizar? Será que eu posso usar para guardar a água gelada, né? Armazenar água dentro da geladeira? Se der, ok, eu não preciso descartar como lixo, né? Eu reutilizo. Com isso, esse processo de reutilização dessa garrafa é uma garrafa a menos que vai lá para o aterro. Então, eu tenho uma redução de lixo, né? Ou então, eu posso usar essa garrafa para reciclagem, né? Então, eu posso usar ela para outras coisas, né? Posso cortá-la, fazer alguns brinquedos, fazer porta-lápis, enfim. Então, também eu estou reciclando, certo? A incineração é outro processo de descarte. A incineração é conhecida como uma forma de destinação adequada, sendo basicamente uma decomposição térmica dos resíduos, né? Então, vulgarmente falando, seria uma queima do lixo, né? Por que se queima o lixo? O objetivo é reduzir o volume e a sua toxicidade, né? Porque o lixo tem um volume muito grande e se eu queimar essa matéria, né? Ela se reduz, né? Reduz o seu volume até a pó, né? E a sua toxicidade também. Então, por exemplo, se é um lixo que tem muita matéria orgânica, vai liberar muito chorume ou gás metano, com a incineração eu já reduzo essa toxicidade, tá? Por meio da incineração é possível obter a redução de resíduos em até 5% do volume e 15% do peso original. E ainda é possível recuperar a energia contida nos resíduos, tá? Então, a incineração, gente, apesar de ser uma destinação adequada, ela é um processo caro, tá? Então, atualmente, a gente usa a incineração para lixo hospitalar. Por quê? O lixo hospitalar, seringas, agulhas, materiais cirúrgicos descartáveis, luva e tudo mais, né? Que contém fluidos corpóreos. Isso é tóxico, né? É material biológico, isso pode contaminar aí, né? Então, a gente utiliza a incineração para esse tipo de lixo, por conta da toxicidade. Na verdade, o ideal seria todo tipo de lixo passar pela incineração, mas como esse processo é caro, então, atualmente, a incineração é realizada só para lixo hospitalar. Por isso que o lixo hospitalar não pode ser descartado junto com o lixo normal, lixo doméstico, né? A gente não pode misturar os lixos, ele tem uma sacola diferente, ele é escrito infectante, ele é coletado por órgãos responsáveis e destinado aos locais de incineração, tá? E aí a gente tem o aterro, tá? A gente tem o aterro, que é o mais comum, que a gente utiliza aí para todos os lixos, que são os aterros, né? E esses aterros, assim, o ideal é que eles sejam aterros sanitários. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês a diferença do aterro simples, que é o vulgo lixão, e o aterro sanitário. Que a gente tem, então, 3 tipos. O comum, que é o simples, o controlado e o sanitário, tá? Nós vamos verificar no próximo slide. Então, olha só a diferença entre o lixão, que é o aterro comum, e o aterro sanitário, tá? No lixão, todo lixo que é coletado, ele é exposto a uma grande área, né, descampada, e ele fica lá, esperando a sua degradação. Então, por exemplo, o plástico, ferro, metal, papel, cada um tem um determinado tempo, né, para se decompor e desaparecer. A matéria orgânica muito mais rápido, lógico, é um processo anaeróbio, né? Então, esse lixo fica lá exposto, ele atrai animais como os urubus, como os roedores, né? E diversos outros. Então, esse lixo fica lá exposto e todo o chorume que é produzido através da matéria orgânica, da decomposição dessa matéria orgânica, ele se infiltra no solo, contamina esse solo e contamina também
o lençol freático, tá? E ele fica lá esperando ser decomposto, né? Então, é uma área imensa, cheia de lixo, certo? E o aterro sanitário? O aterro sanitário, para não ter essa contaminação do chorume, essa terra, ela é preparada. É realizada, então, uma camada de argila e manta de PVC. Para quando esse chorume vazar, esse chorume não entrar em contato com o solo nem com o lençol freático. Além disso, tem também um sistema de canalização que capta esse chorume, né? Para que ele não vaze, não tenha nenhum escape para o solo. Então, esse solo, ele é protegido, tá? Esse lixo é depositado aí, ele tem também uma válvula de gás metano, então, para evitar focos, incêndio isolado, né? Então, tem aí uma liberação de gás metano, né? Um encanamento que capta e queima o gás metano. E nós temos aí também a aplicação diária de terra, né? Então, por isso que a gente não consegue ver animais, né? Os roedores, os urubus, o mau cheiro, enfim. Por quê? Porque a cada fim do dia vem um monte de terra virgem e cobre esse lixão, né? Misturando. É como se esse lixo fosse enterrado diariamente. E com isso, esse processo de enterrar o lixo, a degradação, ela é mais rápida, né? Do que ficar exposto a céu aberto, tá? Então, o aterro sanitário tem todos esses cuidados. Bom, aqui no quadro laranja, nós temos, então, a ordem de prioridade de geração de resíduo, né? Então, nós temos, o ideal é não gerar resíduo, né? Mas se a gente gerar resíduo, então que a gente seja educado, né? Para descartar esse resíduo adequadamente. Então, quando eu vou descartar esse resíduo, eu me pergunto, é necessário descarte? Dá para eu reutilizar? Dá para reciclar, né? Então, eu tenho que fazer todas essas perguntas. Toda vez que, por exemplo, eu vou pegar uma garrafa PET, eu vou jogá-la no lixo. Então, eu pergunto, tem como eu reutilizar essa garrafa? Reutilizando, eu vou reduzir o lixo. E através da reutilização, eu posso reciclar essa garrafa, fazendo qualquer outra coisa. E reciclando essa garrafa, ela tem um destino final, como, por exemplo, eu transformo ela em outro objeto, outra coisa útil dentro da minha casa, certo? Nós temos também o ciclo da matéria orgânica, né? Então, olha só, nós temos aí as refeições, os restos alimentares que vão para o lixo, né? E nós temos os restos alimentares que podem ir para a compostagem, como eu falei para vocês, tá? Os restos alimentares que vão para o lixo, se forem para um aterro sanitário, ótimo, né? Porque o que vai acontecer? Ele vai ser tratado, vai ser coberto com terra, vai ter uma proteção no solo para não infiltrar chorume, tudo certo. Se for para um lixão, para um aterro que não é sanitário, vai ficar exposto ali, vai vazar chorume, vai poluir esse solo, tá? Agora, se eu utilizo esses restos alimentares na horta de casa, eu posso fazer uma pilha de compostagem no recipiente e essa terra, ela fica adubada, né, pela matéria orgânica, tá? E aí, com isso, eu produzo aí uma hortinha de excelente qualidade, né, ou uma plantação, que seja, de excelente qualidade com produtos orgânicos, produtos naturais. Eu não estou utilizando nenhum agrotóxico para que haja uma fertilização. Eu estou usando restos alimentares como adubo, tá? E aí, com isso, eu garanto um alimento mais saudável que vai para minha mesa, né? Então, um alimento aí livre de agrotóxicos, tá? Então, é um ciclo, na verdade, né? Olha que interessante. E aqui embaixo tem só como funciona a incineração, para vocês verem que é um alto investimento, né? Então, o lixo é queimado em altos fornos com temperatura acima de 1000 graus, sendo seus produtos finais. O que vai sair como produtos resultantes dessa combustão? Gás carbônico,
vapor de água, então é tudo que não vai agredir a atmosfera, energia térmica, cinzas e escórias, tá? Então, olha só, ele entra, né, por um maquinário, precisa de operadores, vai liberar tudo isso por uma espécie de chaminé e vai também utilizar, então, a energia elétrica e transformar, então, em energia térmica, tá? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais e me entregassem até a data mencionada, ok? Bons estudos!